poder da disciplina. Sabe, uma coisa que eu penso é o quanto a disciplina ela tem o poder de melhorar e mudar a nossa vida. E eu quero partilhar com vocês hoje o quanto ser mais disciplinado, o quanto ter disciplina. E não só uma disciplina para conquistar coisas, né? Não só para treinar, não só para trabalhar, não só para fazer dinheiro, para construir algum tipo de posicionamento, como eu faço aqui na internet, mas também uma disciplina para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É isso que Ele manda a gente fazer quando Ele diz: coloquem o reino dos céus em primeiro lugar. E isso é colocar o reino dos céus em primeiro lugar, ter disciplina. Essa é a minha visão, é assim que eu penso. E é assim que eu quero poder ajudar vocês a conseguir ter uma vida mais próxima do Senhor, mas ao mesmo tempo conseguir viver uma vida melhor. E por quê? Porque por muito tempo eu vivi uma vida em que eu fiz muitas coisas na igreja, em que eu trabalhei muito, em que eu fiz muito. Eu trabalho em tempo integral na igreja. Para vocês terem uma ideia, é a primeira vez que eu vou falar isso no canal, desde 2015. Então são quase 10 anos, e ali em 2020 para 21 teve uma época que eu parei e voltei. Então são mais ou menos 8, 9 anos em que eu trabalho em tempo integral na igreja. E ao mesmo tempo comecei a trabalhar de forma híbrida, né, tendo outros tipos de trabalho que eram rendas que eu faço extra para complementar a renda. E uma coisa que eu aprendi vivendo muito tempo dessa forma é que você pode fazer muitas coisas para Deus, você pode servir muito a Deus, mas Deus ainda pode não ser o primeiro da sua vida. Deus ainda pode não ser o início de tudo aquilo que vai organizar a sua vida. E ao mesmo tempo que fazer muitas coisas para Deus não significa que você vai ter uma vida melhor ou mais fácil, ou uma vida mais tranquila, se você não organizar a sua vida, se você não tiver governo na sua vida. Isso é uma mensagem que não é só minha, é uma mensagem que foi plantada no meu coração muitos anos atrás pela nossa própria igreja. A gente fala muito de sacerdócio, lá na Poema muito de sacerdócio e de governo espiritual. Sacerdócio que tem a ver com o nosso serviço a Deus, nossa intimidade com Deus e nosso serviço ao próximo. E governo, que tem a ver com governar nossa casa, governar nossa vida, governar tudo que envolve a nossa vida, né? Ter tudo em ordem, liderar as coisas que nós podemos controlar. E para começar, eu quero dizer para você o que eu faço, tá? Eu não quero te ensinar baseado em livros. Vocês sabem que eu faço muito isso no canal. Eu não gosto de ficar ensinando só teoria. Eu não acho que isso ajuda. Eu não quero ser esse tipo de líder, de mestre. Eu quero ser o tipo que te ajuda de fato. E uma coisa que eu faço na minha vida hoje, e a primeira coisa que eu acredito que a disciplina mudou na minha vida nesses últimos anos, é o quanto colocar Deus em primeiro lugar clareia a minha cabeça. E o quanto você fazer isso também vai. Então hoje eu acordo às 5 da manhã, você não precisa acordar esse horário, só acorda cedo. Então eu acordo mais cedo, no meu caso eu acordo às 5, levanto, faço café, né, vou no banheiro, essas coisas, volto pra cá, sento e eu gasto pelo menos 1 hora e meia aqui. 1 hora e meia lendo a palavra de Deus. Nesse meio tempo eu tenho esse meu caderno. Nesse meu caderno eu tenho metas escritas, tenho objetivos escritos, eu tenho palavras proféticas anotadas, eu tenho coisas que Deus vai me falando e eu vou anotando. Esse não é o primeiro caderno, eu já tive vários. Esse aqui é o novo caderno, né? É o que tá me ajudando nesse momento. E eu escrevo tudo aqui, eu vou falar um pouco disso para vocês. E nesse momento eu tô lendo esse livro, vocês já podem ver, é um livro do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão, uma decisão que muda tudo. Eu acabei de terminar um outro livro que eu estava lendo sobre finanças. E meu Deus, eu pensei: Guilherme, você não lê livros, só livros cristãos? Não, de forma nenhuma. Eu li bastante livro cristão, leio bastante livro cristão, mas também gosto de ler livros sobre outros assuntos, porque eu acho que isso me ajuda a expandir minha cabeça, a sair da bolha crente evangélica e conseguir ver o mundo um pouco realmente como ele é, e aí sim conseguir me posicionar como alguém que pode servir e ajudar de alguma forma, fazendo aquilo que Deus me pede nesse mundo sem uma ingenuidade ou sem uma cegueira gospel.
Bom, vamos lá. A primeira coisa, como que eu leio a Bíblia, né? Existem várias formas de você ler a Bíblia. Você pode ler de forma corrida, que é forma corrida. Você vai abrir sua Bíblia, um capítulo ou por alguma ordem, e você vai ler de forma corrida. Você não vai ficar parando muito para ver detalhes, né? Às vezes Deus fala uma coisa e, deixa eu ver o que Deus está falando aqui. Não, eu vou lendo. Então, às vezes eu leio de forma corrida, principalmente histórias. E aí pode ser que alguma coisa salte aos meus olhos, normalmente eu risco aqui, ou eu anoto, ou eu já puxo o celular e começo a fazer algumas pesquisas, palavras em grego, essas coisas, significados, e vou estudando. Uma outra forma, você pode ler capítulos por dia. Eu faço muito isso também. Eu não gosto muito de ler muito, porque eu acho que se você lê muito, às vezes você deixa passar muitas coisas. E eu gosto de ir colocando degrau sobre degrau. É uma forma que funcionou para mim nesses últimos 15 anos. Então eu pego, sei lá, por exemplo, Mateus aqui, estou lendo Mateus, aí eu começo a ler Mateus capítulo 5. Como Mateus capítulo 5, ele basicamente é uma história de um sermão, Jesus está dando um sermão na montanha, eu gosto de ler o 5, 6 e o 7. Eu gosto de ler tudo junto. Depois eu volto e fico vendo alguns detalhes do texto. Isso também é uma forma. Então, como eu falei para você, eu vou ler 3 capítulos. Isso também me ajuda. Não são tantos capítulos, mas a história toda. Se eu estou lendo as cartas, então eu gosto também de ler um capítulo. Eu não gosto de ler muito. Se você está fazendo a leitura corrida, eu gosto de ler a carta inteira. São formas de estudar, são formas de ler. Uma coisa que eu não gosto muito de fazer sempre é você ler a Bíblia procurando assuntos. Eu não gosto muito desse formato. Eu acho que se você está começando, vai ser difícil para você entender, porque faltam outros fundamentos, falta um tempo de jogo, né? Falta tempo com a Bíblia para que você consiga pegar alguns assuntos e passar por eles sem que você deixe algumas coisas para trás, sem que você deixe atenção para trás em alguns outros assuntos. Então eu nunca recomendo isso para quem está começando. Se você já lê há mais tempo, você já consegue fazer, porque você tem uma base bíblica, você conhece muito das escrituras, você lembra onde estão vários textos. Então às vezes você lê um texto que te gera um questionamento, mas daqui a pouco você lembra de um outro texto em outro lugar que completa o que esse texto está dizendo. Você fala, eu entendi o que Deus está dizendo, que existe um lado aqui de acontecer isso, mas existe também um lado de acontecer isso. Entendi. Existe essa dualidade de Deus. Então, normalmente eu fico aqui, alguns dias Deus fala muito comigo, alguns dias Ele não fala nada. Vai de dia a dia. E antes sempre de ler, o conselho que eu quero dar para você, eu sento aqui, eu oro ao Senhor e falo, Deus, que a sua palavra fale comigo hoje, que ela me ministre, que ela me ensine, que ela plante sementes, que ela abra os meus olhos para eu ver coisas que eu não entendo, para que eu entenda coisas que eu não estou conseguindo compreender, para que ela me ajude, oriente a minha vida, me aponte um lugar para ir. Isso é uma forma de você tentar todos os dias, né? Porque algumas pessoas têm contra a disciplina, muitas vezes é você, uma leitura sem paixão, sem não sei o que lá. Eu não caio nessa conversinha não. O que eu acredito é que de todos os dias você está diante das escrituras. E alguns dias Deus não quer dar uma super revelação para você. Alguns dias Ele só quer que você mantenha o hábito de ler. Às vezes um simples versículo vai falar com você. Às vezes o que você leu não faz muito sentido na hora, mas vai fazer sentido durante o dia, durante a semana. Então vai acontecer uma situação e você fala, cara, eu lembro do negócio que eu li. Eu lembro que Deus falou isso. Eu lembro que uma situação como essa aconteceu. E Deus estava me alertando. Deus não estava me dando uma revelação para eu ter uma compreensão maior das escrituras e transformar isso numa pregação, num vídeo. Deus estava me alertando sobre algo que ia acontecer e na postura que eu precisava ter. Então, não caia nessa conversinha furreca de gente indisciplinada. Leia sua Bíblia, faça isso que eu te falei, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Sobre o caderno, vamos falar sobre isso daqui. Psicologicamente, né, se você ler livros de psicologia, você vai descobrir que anotar coisas te ajuda muito. Você anotar orações muitas vezes. Então, o que eu faço nesse caderno aqui? Eu uso esse caderno para as seguintes questões. Eu anoto orações, então às vezes eu quero orar, eu escrevo minha oração.
E normalmente são orações, não é todo dia, mas são em épocas em que eu estou muito tenso, eu estou muito preocupado, eu estou passando por alguma transição no ministério, no serviço, na família, e eu estou preocupado, eu tenho orado a Deus, alguma coisa assim, e eu começo a notar isso. E cara, é libertador fazer esse tipo de oração, é muito bom fazer esse tipo de oração, e eu quero te aconselhar a fazer. Segunda coisa que eu faço, eu anoto aqui no finalzinho, eu tenho um lugar que dá para eu guardar alguns papéis, e eu tenho esses papéis aqui. E nesses papéis eu gosto de anotar coisas extremamente importantes que eu tenho que me lembrar. Então eu tenho minhas metas para 2026 aqui anotada. Eu tenho palavras proféticas que eu recebi, ou palavras que eu recebi pessoalmente de Deus, né? Ou pessoas me direcionaram. E eu tenho outras metas de questões que eu estou tentando me tornar esse ano. Então eu deixo elas aqui, eu anoto o meu propósito, tudo nesses papéis, e todos os dias eu leio. Todos os dias eu abro e eu leio, para que eu não me esqueça. Porque uma coisa que eu aprendi é que os anos, os dias, alguns dias não são legais, alguns dias são difíceis, tensos, com pressão. E se você não lembra quais são seus objetivos, quais são suas metas, o que Deus tem falado com você, você corre o risco de inventar moda, de cair na conversa das pessoas, de ver alguma porcaria na rede social que vai te dar uma direção que não tem nada a ver com o que Deus está te falando. E essas coisas me mantêm sempre na mesma direção. Eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem não é ouvir a Deus, mas é se manter no que Deus disse, mas é se manter na direção que Ele deu. Isso acontece muitas vezes porque a gente esquece o que Deus disse. Porque é difícil, nosso dia é cheio de informações, cheio de coisas para fazer. Eu tenho esposa, tenho filho, tenho trabalhos. O tempo todo a gente está recebendo outras informações, outras questões que estão nos puxando. Então ter isso anotado ajuda muito a gente conseguir continuar caminhando. E eu anoto frases, por exemplo, eu tenho uma frase aqui de um livro que eu li que é: onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. E comigo essa frase fala muito porque às vezes você vai estar no deserto, e essa é a história do livro que eu li, e você quer desistir, e você quer abandonar. Às vezes você vai estar numa situação difícil, que eu olho para as minhas metas e eu falo, cara, não vai dar para fazer isso aqui. Eu olho para a palavra de Deus, para as palavras proféticas e falo, cara, eu acho que não vai dar para fazer. Mas eu lembro dessa frase que eu leio todos os dias: onde há determinação. Então às vezes essa determinação não é para mim andar, mas é para continuar, para ficar firme. Falo, cara, não vou sair daqui. Deus mandou eu estar aqui, eu vou fazer isso. Deus mandou eu começar a fazer isso, eu estou fazendo, eu não vou desistir, não vou parar. Não importa, tal situação aconteceu, na minha família aconteceu isso, eu fiquei sem dinheiro, aconteceu tal coisa, não importa. Se eu continuar determinado, eu vou encontrar um caminho. E Deus vai me mostrar o que fazer. Olha como essa frase tem poder. Terceiro, leia livros. Você precisa ler, cara. Precisa ler, não interessa. Tem gente que fala que não lê. Tá bom, não lê então. Tudo bem, fica aí sem ler. Mas eu tô falando pra você, leia livros. E principalmente, não leia só livros que são de cunho de ensino cristão. É meio contraditório, né? Eu dizer isso pra você, porque afinal eu sou alguém que ensina. Mas se você só lê livro cristão, você só tem conteúdos de ensino, conteúdos que vão te ajudar dentro do contexto de igreja, dentro do seu crescimento espiritual, mas não vai talvez te ajudar o resto da sua vida. Né? Você lê um livro sobre os dons espirituais, não vai ajudar no seu casamento, não vai te ajudar a cuidar do seu filho. E você tem muitos autores cristãos que não estão falando de assuntos necessariamente de ensino bíblico. Ensino bíblico que eu falo, esses bem do espírito em si. Por exemplo, o Luciano Subirá tem um livro que é Como Flechas. E olha para você ver, ele é um livro cristão, mas que te ensina sobre a criação de filhos, como você então criar os seus filhos. Ele está fazendo inclusive agora uma série falando sobre criação de filhos.
Eu já li o livro dele sobre casamento. Eu já li livros sobre masculinidade cristã. Eu já li livros do Augusto Cury, por exemplo, que é um cara cristão e que fala de psicologia e que fala sobre a mente. Outro dia eu li o livro do cara do Divinamente, esqueci o nome dele agora, perdão, mas muito bom esse livro, Divinamente. Já li livro do Douglas Gonçalves, que fala sobre assuntos que são não cristãos também, tem parte de mídia. Então, você ler livros que não são só cristãos vai te ajudar a expandir a sua mente. Guarda isso, você precisa expandir a sua cabeça. Você fica numa caixinha, você corre o risco de viver num mundinho. E num mundinho que não é um mundo real. Você precisa viver no mundo real. Ser cristão no mundo real. Eu acabei de fazer vídeos aqui que saiu no canal falando sobre que a santidade não é sair do mundo, mas é você permanecer fiel a Deus, mesmo dentro desse mundo corrupto. E de alguma forma ainda influenciar esse mundo para que as pessoas alcancem, recebam a mensagem do Evangelho e tenham a oportunidade de serem salvas. Afinal, esse é o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então isso é uma outra coisa que eu faço. Eu gosto muito de ler livros. Leio também um capítulo por dia, não sou esses fanáticos, porque eu trabalho mais na constância. Esse é o jogo que eu gosto de jogar, o jogo do todo dia. Não um jogo de alta intensidade, porque eu já fui assim, intenso, mas também do mesmo jeito que eu era intenso, apaixonado por Deus, daqui a pouco eu estava triste, não quero saber mais nada, não continuava as coisas que eu começava. Então eu jogo um outro jogo, que é o jogo do ritmo. E isso pode mudar a sua vida. E a disciplina, cara, ela tem tanto poder para contribuir para a mudança da sua vida, que eu tenho disciplina para gravar vídeos, eu tenho disciplina para acordar, eu tenho disciplina para dormir, eu tenho disciplina para ler, eu tenho disciplina para estudar. Além disso daqui, eu faço faculdade de teologia, então pensa, né? Eu tenho que estudar, tenho que ler outros assuntos, faço o meu trabalho na igreja em tempo integral. Hoje na parte de ensino e na parte de mídia da igreja, eu faço direção de arte dentro do ministério chamado Colab, em que a gente cuida da parte toda criativa, edição, aprovação. Eu faço muitas aprovações de conteúdos como esse daqui que você está vendo. Além disso, faço trabalhos de tráfego pago, trabalhos de gestão de e-commerce, trabalhos de venda na Amazon, venda de produtos. Tem uma empresa que vende produtos na Amazon. Então, tudo isso tem a ver com a disciplina. Nada disso poderia ser feito, né? As pessoas me perguntam, como é que você faz isso? Como é que você consegue, cara, fazer tudo o que você faz, gravar tudo isso? Eu gravo sozinho, gente. Eu não tenho editor, eu não tenho filmmaker, não tem ninguém aqui atrás. Sou eu que gravo. Como é que você faz? Eu faço com a disciplina. Não é fácil, mas a disciplina, ela te permite fazer coisas que muitas vezes as pessoas elas acham que elas precisariam de muita gente para fazer. E eu não acho que eu ficar fazendo isso para sempre é o caminho, de forma nenhuma. Eu tenho projetos para isso, de ter alguém que finalmente grave comigo, mas ainda não consigo pagar alguém, mas estou trabalhando para isso. E a disciplina, ela tem essa capacidade de fazer você construir coisas, de você ser um construtor, de você ser alguém que vai fazer algo mais do que só viver a vida, acordando em cima da hora no trabalho, comendo de qualquer jeito. E é muito interessante porque a disciplina, ela influenciou outras partes da minha vida, como a parte do esporte. Eu gosto muito de esporte, mas apesar de gostar, não era um praticante muito organizado, sempre gostei de academia. Daqui a pouco eu vou treinar, inclusive eu treino agora por volta de 7 horas. Vou treinar, vou puxar ferro, eu tô correndo 2 vezes por semana, tô me preparando para disputar uma corrida em abril, a General Salgado. Eu vou correr ela e vou compartilhar aqui com vocês, vai ter um vlog disso no canal. A parte também do esporte me ajuda muito a manter a disciplina, a saúde, a cabeça, a parte mental. E tudo isso pode ajudar você. O objetivo nesse canal é que você seja governante. E não porque eu sou governante e acho que você tem que ser como eu, mas porque eu estou trilhando a mesma jornada que você. Mas porque esse é o caminho que eu acredito que Deus tem para nós, para enquanto nós estivermos aqui.
enquanto ele ainda não voltar, enquanto ainda as promessas, né, da segunda vinda não se cumprirem, nós vamos estar nessa terra. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter que fazer coisas, vamos ter que ser disciplinados, vamos ter que trabalhar, vamos ter que cuidar da nossa vida. E nós podemos fazer isso de uma forma de Deus. E a forma de Deus de fazer isso é com justiça, é com honra, é com fidelidade, é com constância, é com disciplina, é com sabedoria, é com conhecimento. Ele deixou um livro que diz isso para nós. Jesus era dessa forma. Então, daqui a pouco eu vou treinar, depois eu já fico pronto, vou trabalhar, eu vou tomar banho, né, depois do treino, aí eu já volto, faço aqui vitaminas, suplementação, as coisas que eu tomo, já preparo o café das meninas, que elas vão acordar por volta de 8, 8h30, tomo um café com elas, 9 da manhã, eu já começo a trabalhar. E não penso que é trabalhar, que eu vou sair para ir para um trabalho. Não, eu vou começar a trabalhar daqui. Vou abrir meu computador, vou começar a fazer algumas pesquisas, vou começar a ver alguns trabalhos, algumas coisas que eu tenho para fazer. E tudo isso é possível pela disciplina. Então, meu conselho para você é: faça da disciplina a sua amiga. Faça da disciplina algo que vai te empurrar. Se você for disciplinado, você vai conseguir conquistar muitas coisas na sua vida. Mas esse vídeo não é sobre conquista. Esse vídeo é sobre você entender que Deus, Ele também nos chamou para uma vida de constância, para uma vida de fidelidade. Nesses 15 anos, eu conheci muita gente intensa, mas que não está mais no nosso meio, que não ama mais o Senhor, que não está mais com o Senhor, porque não é a intensidade que vai te manter ao longo dos anos. Não é a intensidade de uma paixão que mantém um casamento por 30 anos, por 35 anos, por 40 anos. Mas é a fidelidade, a constância, o ritmo. É se manter fazendo as mesmas coisas, plantando as mesmas sementes, melhorando a forma como você faz isso durante o tempo. Que você vai ter um bom casamento, que você vai viver bem com seus filhos. E uma coisa que eu posso te dizer é: o exemplo arrasta. A minha família tem sido transformada por isso. A forma como a gente se alimenta, como a gente trata as escrituras, como a gente trata o Senhor, como a gente vive a vida, como a gente vive o trabalho, como a gente cuida do nosso físico, da nossa mente. Se você fizer isso por você, você pode ter certeza que você vai começar a influenciar pessoas. Afinal, liderança é influência. Eu não quero dizer coisas para vocês, e sempre foi uma briga muito que eu tive comigo mesmo com relação ao canal do YouTube e o ensino, que eu não quero ensinar coisas para vocês que eu não faço, coisas para vocês que eu não vivo, e só ser alguém como os fariseus, que você pode ouvir o que ele faz, Jesus fala: façam o que os fariseus falam, porque o que eles falam é bom, mas não façam o que eles fazem, não imite a vida deles. Eu não quero ser esse tipo de cara. Eu prefiro ser como Paulo, que fala: sejam meus imitadores. Eu prefiro que você me imite. Então, eu quero ter uma vida imitável, uma vida que lidera. E se você quer governar a sua vida, continua aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like. Mais vídeos como esse vão sair desse nosso momento devocional. E obrigado por assistir. E eu te vejo no próximo vídeo. E lembre-se de uma coisa: tudo muda quando você se torna. Tudo muda quando você cresce por dentro. Então você vai começar a governar por fora.